Vamos ao conceito, né? Qual é o conceito de preguiça? A preguiça ela pode ser interpretada como aversão ao trabalho, a negligência ao trabalho, né? O ócio. Eu vou usar um palavrão, né? A vadiagem, a morosidade, a lentidão. Quer dizer, eu vou empurrando aquilo, eu vou deixando para depois, eu vou negligenciando. E esse termo, ele vem do latim, onde nós estamos nos referindo a preguiça, né? Nós sentimos preguiça, quer dizer, aversão ao trabalho. Veja que o preguiçoso, conforme o senso comum, ele é aquele indivíduo avesso a atividades que vão mobilizar esforço físico, né? Aquele esforço, aquela dedicação física. E até mesmo aquela dedicação mental. Você já deve ter ouvido falar na preguiça emocional. Então, veja que nós vamos falar sobre isso. A falta de esforço físico, a falta de esforço emocional podem ter correlação direta com a preguiça. E é claro que é conveniente nós entendermos que isso faz direcionar a sua vida a fins que não vão envolver maiores esforços. E nós queremos aqui fazer com que você preste atenção no detalhe. Hoje eu quero chamar a atenção para o detalhe, e vocês vão entender que a preguiça ela é algo que ela pode ser combatido, e ela pode ter motivações psicológicas e também fisiológicas, né? Então também existem relações da preguiça ainda com a própria depressão. Então uma primeira frase que eu quero trazer para você é a seguinte: um homem com preguiça é um relógio sem corda. Olha só que frase, né? Ela é uma frase de um autor chamado James Balmes. Ele escreveu para uma revista filosófica e política literária, trazendo esta frase: um homem com preguiça é um relógio sem corda. Veja bem, o que é que isso nos representa? Se você está sem corda, você não pode trabalhar. Então, quer dizer, para tudo. Né? Então, qual é o sentido de nós falarmos aí desta condição de viver e experienciar diariamente a preguiça? Outra frase que eu também quero trazer para você, só para que você faça uma rápida e leve reflexão. O tédio é uma invenção dos preguiçosos, quer dizer, eu não vou fazer isso porque isso é chato. Não, isso aqui não me peça para fazer isso porque isso não é para mim. Não, eu gosto de tudo, menos fazer tal coisa. Então, veja bem, isso tem a ver com o tédio. Quantas vezes na sua vida você se coloca desse modo? Será que nós não temos que repensar o nosso modo de ver, o nosso modo de pensar em relação a esse contexto? Essa frase ela é de um autor chamado Ugo Ogetti, né? Um escritor italiano de Firenze, na Itália, que traz esta reflexão para nós. Então, quantas coisas na sua vida você acaba transformando num tédio e isso faz com que você deixe para lá? Será que é para deixar para lá? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. E uma última frase é a seguinte: quanto mais coisas a gente faz, mais tempo tem para fazê-las. Quanto menos coisas faz, menos tempo tem. Os ociosos nunca têm um minuto para si mesmos. Fantástico, né? Então, veja, essa frase ela vem de um autor, um escritor francês chamado Maurice Sacks, né? Ele utiliza um pseudônimo chamado Maurice Ettinghausen, tá? E aí, esta é a primeira visão que eu quero trazer para vocês, se tem relação com o seu modo de pensar. É só isso. Será que você é daquelas pessoas que, quando pedem para você fazer as coisas, nunca tem tempo? Nunca tem espaço? Será que quanto menos coisas você faz, menos tempo você vai ter? E lembre-se, né? Palavras do autor: os ociosos nunca têm um minuto para si mesmos. Será que eles param tudo para olhar para si mesmo? Será que eles estão fazendo isso, fazendo uma autoinvestigação sobre o seu modo de pensar, de ver a vida, de olhar o tempo, de investigar o próprio processo da experiência pessoal?
Então, veja que esse nosso tema, ele tem relação direta com quem você é, ou quem você quer ser, ou como você quer estar naquele determinado momento. E as pessoas fazem confusão sobre isso. O Eduardo está perguntando o seguinte: Simone, mas quando escolhemos uma atividade ao invés da outra, isso pode ser considerado preguiça? Não, Eduardo, veja bem, você está apenas nesse momento fazendo uma escolha das suas prioridades, né? Quando você vai optar em uma determinada tarefa, abrindo mão da outra, isso não quer dizer que você esteja experienciando a preguiça. Agora tem um detalhe que você precisa observar. Talvez você tenha que observar o seguinte: por que você escolheu aquela determinada atividade e não a outra? É algum tipo de fuga? É algum tipo de evitação? Você não quer fazer aquela determinada atividade? Ou seja, várias vezes, quando chega a hora de você receber aquela atividade, você foge e ainda opta por outra alternativa? Nesse caso em específico, eu posso dizer a você, para você ficar atento e ficar alerta, porque pode sim estar existindo algum fundo emocional relacionado com uma preguiça mental. Está certo? Mas aí é você que vai ter que avaliar qual é o contexto.